a paz do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, a qual eu quero trazer. Eu quero falar de Jesus que apazigua a tempestade. O Senhor que entra com providência e tem poder. Eu quero falar do livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35, que diz a palavra de Deus. Após o Senhor Jesus passar todo o dia caminhando e andando, pregando a palavra, evangelizando junto com os seus discípulos, e andava de cima a baixo, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, falando do amor, daquilo que Deus prometeu, da salvação para o homem. E após todo um dia cansativo, castigante, o Senhor chega para os seus discípulos, pois já era tarde, e já estava anoitecendo. Eles queriam ir para a sua casa para poder descansar. E o Senhor disse: passemos para outra margem, pois precisávamos ir até o outro lado. Mas para chegar do outro lado, era preciso atravessar o mar da Galileia, o conhecido lago de Genezaré. E ali tinha um barquinho. Eu não sei se este barquinho era de Pedro, se era de Tiago. Uma coisa assim, já estava o barco só aguardando para poderem ir do outro lado. E o Senhor estava lá, esperando todos eles, e disseram: passemos para o outro lado, vamos embora. Já pregamos a palavra no dia de hoje, vamos retornar. E o texto diz que Jesus começa a deixar aquela multidão, porque entram no barco e o barco vai seguir o seu caminho. E aos poucos vai o barco atravessando aquele mar, conhecido como Mar da Galileia. Apesar de ter este nome, ele não era um mar, apenas um lago de grande extensão, bastante conhecido, usado para a pesca, pois era um lago muito abençoado, tinha fartura de peixe. Era um lago que realmente trazia economia para aquela região. E o Senhor estava atravessando aquele lago, e quanto mais o barquinho se encaminhava, ia passando, a multidão ia se distanciando. A multidão olhando de longe, vendo aquele barquinho se distanciar. A multidão, quem sabe, com saudade da presença de Jesus, porque ele esteve com ele, viu o milagre, recebendo o milagre, viu o amor de Deus andando entre eles, viu aquele que diz que eu sou o pão da vida, aquele que diz eu sou a ressurreição, aquele que é e que sempre será. Agora estavam vendo ele partir, quem sabe, aquela multidão com tristeza no coração, porque não tem coisa melhor, meus amigos, do que estar com Jesus, andar com Jesus. É algo inexplicável, mas aquela multidão agora vê Jesus se despedindo e indo embora, mas quem sabe com a esperança que Jesus ainda voltaria. E agora o barco se distancia, os discípulos começam a trabalhar em sua experiência de barco, preparando o barco e guiando o barco para que chegasse do outro lado. Mas observamos a primeira coisa, o texto diz que já era noite, já era escuro, já era negro, e de repente levanta-se uma grande tempestade, um grande temporal, e este vento subiu as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia a água, ou seja, não era uma tempestade comum, não era uma tempestade normal, não era algo que vinha, mas observe que uma coisa, de repente essa tempestade chega com finalidade para destruir o barquinho, quando o texto diz que ele se enchia de água, ou seja, o mar se levantava com fúria, até quem sabe 3 metros de altura, aquele mar revoltoso, violento, com grande tempestade. Agora imagine você, aquele barquinho, no meio do mar, sozinho, sem recursos, toda a experiência daqueles pescadores, todo o aprendizado agora, não estava valendo de nada. Tudo que aprenderam, viram-se agora apenas na expectativa de que iriam morrer devido à força da tempestade. Muitas vezes não é assim, meu amigo, minha amiga. Momentos que a nossa experiência, que tudo que nós aprendemos, que tudo que nós temos, que tudo nós alcançamos, parece não valer de nada. Quando vem um problema e uma certa dificuldade, corremos para a medicina, corremos para o amigo, corremos para a ajuda financeira, mas nada se resolve, porque o problema é tão grande que foge do controle do homem. Mas ali naquele barquinho tinha um chamado Jesus de Nazaré. Agora eu fico imaginando os discípulos correndo desesperados para tentar tirar a água do barco, tentando controlar o leme, tentando controlar as velas, mas de nada resolvia. O barco balançava de um lado, o barco balançava de outro, a tempestade vinha com fúria, o desespero era grande. Quem sabe na mente daqueles homens disseram: nós vamos perecer, nós vamos
morrer. Não estamos dando conta dessa tempestade. Não é uma tempestade comum, é uma tempestade violenta. E não tem como escapar. Muitas vezes é assim em nossas vidas, em lutas, em provas, em dificuldade, que a gente diz, nós vamos morrer, nós vamos perecer, eu não sei como eu vou sair dessa situação, mas eu quero te apresentar o que estava naquele barco, em que a história ainda estava conhecendo, um que operou um milagre chamado Jesus de Nazaré. E diante daquele desespero todo, os discípulos param e olham para Jesus, procuram Jesus e vê Jesus dormindo. Observe, a situação era grande, o problema era grande, enquanto todos estavam desesperados naquele barquinho, Jesus de Nazaré estava dormindo. Parece até, irmãos, que Deus não estava se preocupando com a vida dos discípulos, mas a verdade que eu quero te trazer uma verdade das Escrituras é que Jesus ele se preocupa comigo, se preocupa contigo. Mas às vezes o Senhor permite tempestades na minha e na tua vida, para trazer na nossa vida crescimento, para trazer na nossa vida experiência, para que o seu nome ele seja glorificado sobre a terra. Mesmo com toda a experiência, observe, os discípulos não tiveram como resolver aquele problema. O desespero dos discípulos era grande. E tira água para cá, e joga água para lá, e tenta segurar o leme, mas não tinha o controle da situação. Muitas vezes eram constantes, então, tempestades naquele lago. Mas naquele lago, aquela tempestade, ela vem como de repente, ela vem como daquele que não se espera. Porque muitas vezes é assim, há problemas que chegam na nossa vida e que a gente não espera. Ele vem como de repente, ele vem sem nós esperarmos. E quando ele vem, irmão, a tempestade, ele vem com fúria, ele vem realmente para destruir a nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu fico imaginando os discípulos ali querendo voltar à margem, querendo poder chegar à multidão, mas a multidão já estava distante. A multidão agora era apenas lembrança. E agora, naquele momento, viviam naquele desespero, irmãos. Oh, meu Deus, que situação difícil para aqueles homens. Parece até que tudo estava terminado, mas que tudo tinha acabado. Mas aí então eles vão procurar Jesus. Chegam diante do Mestre, o Rabi da Galileia, aquele que andaram com ele. Agora o que me chama a atenção, amados queridos, é porque andaram com Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Eles viram Jesus curar cego. Eles viram Jesus fazer aleijados andar. Eles viram Jesus expulsar demônios. Coisa nunca antes vista estava presente e acontecendo naquela cidade, naquele lugar. Oh, Deus estava mudando a história. Seu amor chegou, seu reino chegou, a graça chegou, a salvação estava entre eles, a luz andava com eles, mas eles não percebiam que verdadeiramente está com eles. Muitas vezes não é assim, irmão. Você pode conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse, você pode cantar, você pode pregar, você pode pular, você pode fazer o que quiser, mas não adianta toda a teoria. O que vale é a prática, o que vale é a convivência, o que vale na vida de um crente é a experiência com Jesus. E se tinha algo que faltava verdadeiramente na vida daquele discípulo, é uma experiência com Jesus tremenda. E era isso que Jesus queria ensinar a mim, amados irmãos. Uma experiência profunda com ele. É por isso que Deus permite aquela tempestade. Mas não era uma tempestade que eles pensavam que iriam morrer, mas era uma tempestade em que Deus iria se revelar. Era uma tempestade em que Deus iria fazer a sua fé aumentar, a sua fé crescer. Observe, vão até o mestre, chegam até o mestre e dizem, mestre, não te importa que perecemos, não te importa, Jesus, que a gente vai morrer, não está preocupado. Eu fico imaginando Jesus lentamente abrindo os seus olhos, Jesus lentamente se sentando, Jesus lentamente começa a se levantar, enquanto a tempestade lá não estava coisa terrível, estava coisa de morte, estava algo sobrenatural que nunca tinha se visto, e Jesus, com muita calma, com muita tranquilidade, vai se levantando. Observe, Jesus ouviu os discípulos, Jesus escutou os discípulos, e Jesus se levanta, e Jesus agora à beira do barco, olha para aquela tempestade, olha para aquele vento forte, olha para aquele mar violento. E Jesus olhando, diz uma palavra, Jesus olha e diz, cala-te, e que aquieta, e o vento se aquietou. E o texto diz que houve uma grande bonança. Porque, irmãos, como o vento está forte, o vento ele arrasta qualquer coisa que está. E o vento balançava o mar, ou deixava o mar bravio, o mar se levantava. Deus, quando ele vai no problema no lugar certo, irmão.
Acalmar o mar não ia resolver, porque o problema estava no vento. Era o vento que estava causando todo aquele alvoroço na vida dos discípulos. Mas Jesus olhando com poder e autoridade, dizendo: cala-te, vento, e se aquieta. E o que chama a atenção, o que surpreende naquele momento, os discípulos ali observaram, é que o vento começa a se acalmar. O vento, quem sabe, com a rajada de 180 km por hora, eu não sei, começa agora a diminuir a sua velocidade, começa a reduzir a sua força, e aos poucos aquele vento vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo, e aquele vento torna-se como uma brisa. Não sentia-se mais a força do vento, apenas sentia-se aquela brisa suave e refrescante da noite. E os discípulos, amados, olhando, se assustaram. E Jesus disse: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Porque Jesus nos tinha ensinado que a fé é a arma do crente, a fé é a espada que o crente usa para vencer as batalhas da vida. Mas, como eu disse, para poder colocarmos esta arma em posição de usar, é necessário ter experiência, é necessário ter a prática. Não adianta não conhecer a teoria, não adianta ler de Gênesis a Apocalipse, mas tem que ter uma vida fundada e firmada com experiência com Jesus. Porque como homem, o ser humano, ele tem experiência com Jesus, ele pode confiar, porque ele sabe que tem um Deus no céu que resolve o problema dele. É o que os discípulos precisavam. É por isso que Jesus diz: homem de pequena fé, porque sois tão tímidos, eles tinham autoridade, Jesus tinha dado autoridade. Eu quero dizer que Deus deu autoridade à sua igreja para desfazer toda arma, toda cilada, para acalmar tempestade, para acalmar mar. Então usa a tua autoridade, o Senhor está dizendo: usa a tua fé, usa porque estou pronto para te ouvir, usa a tua fé porque estou pronto para te atender, usa a tua fé porque estou pronto para chegar. E é interessante não tiver um grande temor, dizia os outros, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Sabe que eu entendo aqui, para concluir neste versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, é que verdadeiramente eles não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, contemplaram os milagres de Jesus, ouviram as belas palavras, as belas mensagens que Jesus pregava, se lamentavam com aquilo que o Senhor realizava, mas no final das contas, eles não sabiam com quem estavam andando, eles não entendiam quem estava com ele. Era o Filho de Deus, o Deus grande, o Deus altíssimo. Mas naquele momento, o Senhor se revela com grande poder, porque nenhum homem tem poder sobre a natureza, meus amados. Eu nunca vi um homem na terra poder controlar a natureza. O homem pode até criar chuva artificial, pode até criar vento artificial, como por exemplo o ventilador, mas nunca o homem terá poder para controlar as forças da natureza. E é nisso que me chama a atenção, porque o Senhor se revelou como aquele que tem o poder para controlar até a força da natureza. Eu quero dizer que Jesus tem o poder para controlar. Então, via o teu problema, ao vento que está sobre a tua vida, ao vento que vem com fúria, que vem com força, que vem com violência. Eu quero te dizer, começa a ter experiência com Jesus. Começa agora a buscar a sua presença. Começa a clamar por Ele. E você verdadeiramente vai ver que o Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o Deus dos reis, não é apenas uma mitologia, não é apenas uma história contada, como muitos dizem, porque muitos apenas creem como uma história contada, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem e agora. Ele existe, Ele está vivo, e Ele quer fazer um milagre na tua vida. Acorda Ele no teu barco, desperta Ele, chama Ele, porque Ele vai acalmar esta tempestade. Porque, amado irmão, não tem tempestade. O Senhor Jesus fez grandes milagres, marcou a história de muitas pessoas, e observando que essas pessoas nunca mais foram mesmas. Depois dessa experiência de querido amado, aleluia. Eles não foram mais os mesmos. Eles entenderam que quem estava com ele era o Filho de Deus, o Jesus Nazareno prometido, que viria à terra para desfazer os laços de Satanás, que morreria numa cruz e derramaria seu sangue no Calvário, mas também que disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria por toda a sua criação. Porque Deus diz em João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos nele que não pereça, mas alcance a vida eterna. A vida eterna, meus amados, é algo real, é algo que existe, não é uma fábula, é a maneira de Deus se revelar e mostrar o seu amor para conosco.
Então confia nele neste dia, se agarra a ele, saiba que quando você clamar, ele vai chegar na tua vida, ele vai resolver o teu problema. E aquilo que parecia impossível, que você não confia, que você desistiu, que você olhou e disse, isso aqui não tem mais jeito, eu não acredito mais, não tem mais solução. Quem sabe a medicina já desacreditou você. Quem sabe a situação do seu aparelho não tem mais jeito. Eu quero dizer que tem um que ainda dá jeito naquilo que não é jeito, e é Jesus de Nazaré. E que você neste dia possa se lembrar desta palavra, que o Senhor acalma a tempestade, que tudo está no controle e que Ele é grande. E que Deus abençoe.